nós temos ali também a classificação de Pedro Pinchas, né, que foi um importante geógrafo aqui do Brasil, que dividiu o Brasil em três regiões, né? São regiões diferentes porque elas não obedecem ali à questão estadual, né? A delimitação dos estados, né, diferente da do IBGE, e esses são os complexos regionais feito em 1967 pelo Pedro Pinchas Geiger. O que ele levou em consideração? São questões histórico-econômicas, tá? E aí ele acaba diferenciando essas partes, onde tem ali a parte da Amazônia, a parte do Nordeste e do Centro-Sul. A parte do Centro-Sul acaba sendo mais desenvolvida economicamente, vai ter mais tecnologias, vai ter um vínculo maior ali entre a parte rural e a parte urbana, fazendo com que todo esse maquinário, todo esse desenvolvimento culminem em uma maior vantagem dessa região em relação às outras. A outra regionalização que nós temos aqui no Brasil é a regionalização de outro importante geógrafo chamado Milton Santos. Esse daí ele vai dividir o Brasil em quatro partes: a amazônica, centro-oeste, nordeste e a concentrada. Aonde a concentrada acaba tendo uma hegemonia perante as outras, ela acaba sendo mais importante economicamente se dizendo, tá? Porque ali acabam sendo concentradas quase todas as atividades agroindustriais brasileiras, tá? Essa região aí ela é composta basicamente pelos estados do sudeste e do sul, tá? Então essa questão aí do meio técnico informacional, científico informacional, acabou gerando essa vantagem tão grande dessa região aqui do Brasil, segundo o nosso querido Milton Santos. Outra colaboração muito importante de geógrafos importante é quando a gente fala de Haroldo Azevedo, Aziz Absaber e Jurandir Ross. O que esses três fizeram? Delimitaram o relevo brasileiro. Cada um deu uma colaboração para esse relevo brasileiro. Levando em consideração isso, é importante a gente lembrar que, primeira coisa, o que os três conseguiram chegar num ponto comum? Planície pantaneira. Os três, nas três classificações, nós temos essa planície pantaneira. É a única planície que aparece nos três. Outra coisa que é importante frisar é que conforme foi passando o tempo, a tecnologia foi sendo fundamental para o desenvolvimento desse estudo do relevo brasileiro, né? O primeiro lá, o Haroldo de Azevedo, ele tinha que ir pessoalmente no local, medir lá com barômetro para poder descobrir a altura daquele relevo e tudo mais. O Aziz Absaber também acabava indo muito pessoalmente nos locais para poder fazer medições e tudo mais, mas o último, o Jurandir Ross, ele faz o seu trabalho quase todo dentro do escritório, onde ele consegue, através de imagens aéreas e imagens de satélites, conseguiu fazer uma delimitação melhor do relevo brasileiro. Então a tecnologia foi fundamental para o avanço dessa classificação do relevo. É importante nós lembrarmos também das regiões hidrográficas do Brasil, onde cada região ali tem a sua importância, tem a sua relevância. Quando a gente fala, por exemplo, da região da bacia do Rio Amazonas, essa bacia vai ocupar ali quase que 45% do território brasileiro. Cara, é muita coisa isso daí. Quando a gente fala, por exemplo, da bacia do Paraná, aí nós já estamos falando de 10% do território brasileiro. E quando a gente fala da bacia do Rio São Francisco, que é a maior bacia inteiramente brasileira, a gente está falando de 7,5% do território. Então, quando a gente junta os três aí, dá mais de 60% do território brasileiro. Cara, é muita coisa, tá? São três bacias importantíssimas aí, cada qual para sua região. Além dessas bacias hidrográficas aí, é importante a gente tentar lembrar também que, por exemplo, poucas delas são exclusivamente brasileiras, tá? Quando a gente fala da bacia amazônica, ela é transfronteiriça. Quando a gente fala da bacia do Paraná, ela é transfronteiriça também. Quando a gente fala da bacia do Uruguai, ela também é transfronteiriça. Todas elas transpõem aí essas fronteiras. Quais são as que não vão transpor? Dessas mais importantes, né? Dessas mais relevantes aí. Aí a gente pode citar a bacia do Rio Paraguai, ela é exclusivamente brasileira, embora o nome da bacia seja Paraguai.
porque ela faz a delimitação ali entre o Mato Grosso do Sul e o Paraguai, principalmente ali pela região da cidade de Corumbá e tudo mais. Nós temos também a bacia do Rio São Francisco. São as duas principais, dessas maiores aí, as duas principais bacias que são única e exclusivamente brasileiras, tá? Elas não vão se estender para fronteiras além do Brasil, tá? A segunda bacia, a primeira bacia em volume de água, perdão, é a bacia do Rio Amazonas, a segunda é a do Rio Paraná, tá? Que é gigantesco também, essa bacia do Rio Paraná é enorme. Depois a gente precisa lembrar também que lá na bacia do Rio Uruguai aqui, ela é uma das bacias que tem as maiores altitudes aqui no Brasil. Ela chega a ter ali nascentes a 1.200 metros de altitude, é algo bem específico dessa daí, tá? É bem diferente das outras bacias hidrográficas que a gente tem no Brasil, tá? E aí, claro, a bacia do Rio Amazonas, a maior delas, onde a gente vai ter a maior quantidade de biodiversidade, de seres, de animais e tudo mais, tá? Quando a gente ainda está falando de bacia amazônica, tá? Aí a gente tem que, eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha nos mapas aí, onde cada uma dessas bacias estão delimitadas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala da bacia amazônica e do Tocantins-Araguaia, elas são tão grandes que elas vão transcender, inclusive, a região norte do Brasil. Ela vai pegar a região norte, um pedaço da região centro-oeste, quando eu falo da bacia da Amazônica, ou ainda a bacia do Tocantins-Araguaia, que ela se divide ali também com a região nordeste, pegando um pedacinho ali, tá? As bacias do Atlântico Sul, elas vão se encontrar totalmente ali na região sudeste, voltadas para a face do Atlântico, né? Afinal de contas, o próprio nome já fala, Atlântico Sul. E por último, a bacia do Rio São Francisco, ela não se situa somente no Nordeste, a maior parte dela está no Nordeste, mas ela também tem um pedacinho ali no Sudeste, afinal de contas ela pega um pedaço de Minas Gerais também, beleza? O que mais que a gente tem ali para falar? As questões do governo brasileiro, né? Que o Brasil tem 3 poderes, a gente sempre lembra disso daí, informação básica, o executivo, o legislativo e o judiciário, tá? Cada um com a sua função ali dentro. O Brasil é uma democracia, tá? É uma democracia parlamentarista, não, presidencialista, onde nós temos o voto direto, então você mesmo escolhe os seus representantes, tá? Embora nós tenhamos o voto direto, a gente tem que lembrar que, por exemplo, um ministro do Supremo Federal, um ministro do Tribunal Federal, não é escolhido pelo povo, né? Ele é escolhido é uma indicação presidencial. Quem escolhe o ministro é o presidente e não somos nós através de votos, tá? E por último, eu gostaria muito que vocês lembrassem ali da parte da Amazônia Azul, né? Que é essa parte aí onde nós falamos sobre faixa territorial para dentro do mar ali do Brasil, né? Então, por exemplo, a faixa de fronteira terrestre, que é definida ali na Constituição, que tem até 150 quilômetros de largura ali, né, aproximadamente. Isso daí a gente está falando do quê? Da faixa territorial terrestre, tá? E não da marítima. A marítima nós vamos falar em milhas náuticas, beleza? Aquela história ali de 150 quilômetros é só para fronteiras terrestres, tá? Essas do mar, não vão entrar nisso daí, tá? O Brasil ele vai ter uma soberania total do seu mar territorial, tendo que respeitar somente ali o direito de passagem, né? Inofensiva de embarcações, tá? Nós temos também a zona econômica exclusiva, que ela vai ser limitada basicamente ali a 200 milhas náuticas da costa, né? Então você conta da costa para dentro do mar ali 200 milhas náuticas e onde vai chegar basicamente ali na plataforma continental. Tudo que tem ali dentro o Brasil pode explorar economicamente, né? Que é o que a gente chama inclusive de Amazônia Azul, beleza? Então o Brasil é soberano, por exemplo, na zona econômica exclusiva, mas é só para a parte de exploração. Afinal de contas, essas águas elas podem ser navegadas também por outros países, tá? Alguma outra questão que a gente pode pontuar aí é a diferença entre essa questão de exploração, porque dentro dessa zona econômica exclusiva, os caras podem passar de barco, mas não podem sobrevoar,
e muito menos explorar alguma coisa em questões econômicas sem a autorização brasileira, tá? O Brasil é soberano nessas águas, tá? Pessoal, basicamente são essas as informações que vão cair na prova de vocês, fiquem tranquilos, a prova tá bem fácil, tá em paz, vocês vão ter um desempenho adequado na prova. Né, seu dinossauro? Conta aí pra eles. E podem fazer a prova, vocês vão muito bem nessa prova. O professor explicou tudo, vocês prestaram atenção, assistiram o vídeo, então não tem por que ir mal, tá? Só não vai colar, porque se alguém pegar vocês colando, o professor não vai salvar a pele de vocês. Esse dinossauro é muito inteligente. É legal esse dinossauro, né? Eu gosto bastante. Enfim, pessoal, boa noite pra vocês. Boa noite. Bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite e boa sorte pra quem é de madrugada. Fica com Deus, um abraço, até.